Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Luana, aqui do canal Sora Me Ajuda, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência de desenvolvimento de vocabulário com os meus alunos. Mas antes da gente começar esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações e quando esse vídeo acabar, se essa informação tiver te ajudado, deixa o seu comentário, o seu like e indica o vídeo para os colegas. Eu comecei a pensar sobre como desenvolver vocabulário porque eu via que os alunos tinham muitas dificuldades para se expressarem, principalmente quando eu pedia para falar sobre um poema, sobre um texto, como que aquilo os tocou. Muitas vezes eles têm vocabulário técnico, né? O que eu chamo de vocabulário técnico? Aquelas expressões prontas já, né? Geralmente aquelas que iniciam orações, iniciam períodos, iniciam parágrafos, mas quando chega nos gêneros mais criativos e que eles vão produzir textos, falta palavras, né? Principalmente um poema, uma paródia, uma música, não tem um conhecimento para rima, porque isso é muito diferente. Eles leem muitos livros, e tem aluno que lê bastante, né? Eles leem, nós também, né? Muitas vezes lemos muitos livros que são livros de narrativas, são livros, e a gente sabe, né, que os livros que eles leem muitas vezes são livros traduzidos. Então, na maior parte das vezes, essas traduções, elas têm um vocabulário um pouco mais básico, né? Então, o vocabulário mais complexo, não estou dizendo palavras difíceis, mas palavras que expressam melhor estados, que expressam sentimentos, que expressam posicionamento de mundo, elas acabam ficando para trás. E foi num trabalho com uma professora que trabalha junto comigo, a gente faz um trabalho de parceria muito bacana, que a gente começou a pensar como a gente precisa repertoriá-los de vocabulário para falar sobre o mundo, para falar sobre eles mesmos, para falar sobre aquilo que eles sentem. É muito interessante quando a gente começa a abrir a nossa percepção para qual é a nossa função enquanto professor de língua portuguesa. Enquanto professor de produção textual, enquanto professor de gramática, enquanto professor de literatura, de que equivale todo esse conhecimento se não é para eles se expressarem? Será que eu consigo me expressar com odiernamente? Será que isso é suficiente? Claro que isso faz parte, mas será que não está faltando? Eu percebo muito assim, né? Toda vez que eu falo, comente sobre a sua experiência de leitura. Foi legal, foi chato. Eu gostei do livro, eu não gostei do livro. Comecei a proibir isso. Chato, legal. Falei assim, ó, nós vamos fazer um desafio. As palavras chato, legal, bonito, melhor, feio, estão proibidas. Fiz uma listinha de palavras muito simples. Falei, elas estão proibidas nessa análise, certo? Vocês vão ter que se virar, mas o que eu vou usar? Sabe o que eu fiz? Projetei uma lista de adjetivos para eles. Às vezes a gente precisa voltar um pouquinho, porque eles sabem o que é adjetivo, mas falta adjetivo para eles. Quando a gente os repertoria para falar sobre eles, para falar sobre o mundo, a gente também está trabalhando as habilidades socioemocionais. Se colocar de maneira própria. Quando eu não consigo dizer que eu estou com raiva, que eu estou triste por tal motivo, quando eu não consigo dizer que eu estou estarrecido, porque isso é muito mais do que estar impressionado, eu não estou sabendo conhecer aquilo que eu sinto, eu não estou conseguindo nomear. Isso é muito importante, né? Dentro da inteligência emocional, a comunicação, acho que dentro de tudo, né? Mas dentro da inteligência emocional, a comunicação ela é o cerne. Como é que eu comunico aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu penso do mundo, né? Às vezes nas produções textuais a gente acha que eles não são críticos, mas muitas vezes eles não têm repertório de vocabulário para descrever. Eles conhecem um assunto, eles pensam sobre aquilo, mas o mundo fica muito restrito. Eu trouxe um livrinho que é Caderno de Exercícios de Inteligência Emocional. E um dos exercícios traz aqui uma lista de emoções. Olha só que interessante. Então tem as emoções básicas. Alegria. Eu fiquei muito alegre quando eu fiz esse passeio. Aí você pede para eles fazerem um relatório, por exemplo, que eles fizeram um passeio. Aí eles fazem um relatório, eles falam assim, eu fiquei muito alegre porque o lugar era muito bonito e foi muito legal porque os meus amigos estavam muito animados. Vocês percebem que isso é muito básico, que eles podem mais? Então, por exemplo, foi um passeio muito divertido. Os meus amigos estavam maravilhados com a paisagem.
Apesar de tudo, nós ficamos muito aborrecidos com a demora para chegar ao local, a gente estava muito irritado, nervoso, furioso, já estávamos ficando exasperados com aquela demora. E de tanto esperarmos, acabamos desiludidos com tudo aquilo, atormentados, atordoados por aquela situação. Ficamos desiludidos, horripilados, incomodados. Mas depois ficamos atônitos com o local, porque ele era maravilhoso, nos deixou boquiabertos, chocados. Nos deixou boquiabertos, chocados, apavorados. Em alguns momentos nós ficamos angustiados, porque era uma história muito forte que estava sendo contada, um certo pânico, nós ficamos petrificados. Vocês percebem que a gente precisa repertoriá-los muitas vezes? E que esse vocabulário ele não é usado todo dia. Nós mesmos, muitas vezes, não usamos. Então a gente precisa, eu acho que ter um cuidado também especial de como que a gente está trazendo esse conteúdo de vocabulário, de classes gramaticais mesmo, né? Qual é a função disso na vida deles e como que eles podem aprender mais e como que aquilo é útil. Se eu não sei expressar, estar com medo é uma coisa, estar aterrorizado é outra. Então, quando eu consigo me expressar corretamente, eu consigo obter aquilo que eu preciso, eu consigo comunicar para as pessoas como é que eu estou me sentindo. E aí elas podem me ajudar ou eu posso ajudar as pessoas. Então, foi uma percepção muito bacana que a gente teve de que falta repertório linguístico para dizer o que precisa ser dito, para avaliar, falta repertório para analisar um texto, mas não é um repertório de conhecimentos técnicos, é um repertório de vocabulário, certo? Então não basta a leitura somente de bons textos, isso também, né? Mas é importante que a gente mostre para eles e que a gente proponha atividades de variação de vocabulário. E também que a gente comece, dentro das nossas respostas de prova, dentro dos textos que a gente passa para eles, a trabalhar com esse vocabulário. Olha, gente, o que significa isso? Né? E quando que eu posso aplicar essa palavra na minha vida? Você já aplicou essa palavra? Não. Comece a fazer aqueles desafios, né? Que é muito comum no ensino de língua estrangeira. Usar aquela palavra 3 vezes no seu dia, naquele dia que ele aprendeu. Usar aquela palavra 5 vezes na semana. Então, isso ajuda com que eles tragam mais vida para essa comunicação, que não fiquem só em legal, bonito, feliz, triste. Né? Porque isso empobrece o sentido da palavra. E é claro, né, gente, insistir nos poemas para que a palavra saia só desse sentido pequeno, que às vezes ela fica restrita quando a gente fala de textos que são não literários ou até mesmo, né, dos livros que eles estão acostumados, os best-sellers, por se tratarem de traduções, que às vezes não refletem inteiramente o que o autor disse no idioma original. Né? A gente sabe que tem muitas vezes esse desencontro também, certo? Então, espero que esse conteúdo tenha te ajudado, tenha feito sentido para você. Se você tiver alguma experiência bacana de desenvolvimento de vocabulário, deixa aqui embaixo, partilha com os professores. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, pode deixar que eu faço. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, indica o vídeo para os colegas e você já sabe, se precisar de alguma coisa é só chamar. Sora, me ajuda!